não está dando certo, as coisas você não está conseguindo romper, você não está conseguindo avançar. Talvez hoje o Senhor ele tenha algumas direções para nos dar nessa noite. A palavra do Senhor ela declara um versículo que eu gosto muito, que é: buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para nós buscarmos o reino do Senhor, buscarmos as coisas celestes, nós temos que obrigatoriamente estar ligados na videira. Precisamos estar conectados com o Senhor. Então, conectados nele, nós buscaremos o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para que a sua vida ela possa dar certo, para que você possa ser próspero, não só financeiramente falando, mas para que você possa ter uma vida próspera, você precisa estar ligado na videira. Você precisa colocar esse princípio do Senhor, que é colocar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. Fazendo isso, automaticamente as demais coisas que ele sabe, e talvez você saiba no seu coração o que é que você precisa, o Senhor acrescenta. Quando você se enquadra nesse princípio de buscar primeiramente ele e a sua justiça, as demais coisas, eu não sei, faculdade, casa própria, carro, eu não sei, o Senhor é o Pai. Então, à medida que você busca primeiramente ele, conforme a sua vontade, as coisas vão sendo acrescidas na sua vida. Então, isso não como uma motivação do nosso coração, de que tipo, eu vou buscar para ter. Não é essa a motivação correta, mas entendemos que é um princípio do Senhor. É um princípio do Senhor. E como nós compartilhamos, estamos compartilhando, na verdade, né, nesse semestre, ou trimestre, nas nossas células, acerca de honra, né? Quando falamos até na célula passada que quando nós como pais, né, quando os filhos eles nos agradam, eles fazem ali a nossa vontade, a gente tem prazer em abençoar, em dar ali os mimos, os presentinhos ali para o filho. E da mesma forma, nós até conversamos na célula, muitas vezes nós esquecemos dessa verdade, né? Que Deus ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o dono de todas as coisas, mas muitas vezes passa batido que ele é o nosso Pai. E às vezes a gente meio que tende a burocratizar, digamos assim, essa relação de filho-pai, pai-filho. Então não esqueça que o Senhor é o seu Pai. E Ele, como um Pai, Ele gosta de abençoar os seus filhos. Então o Senhor ele é galardoador não somente na eternidade, mas no dia como no tempo que se chama hoje e agora. Agora seja um bom filho e permaneça conectado no Senhor. Amém? Então, sem mim nada podeis fazer. Isso nos indica que somos, digamos que, inúteis sem Cristo. Somos um nada sem Cristo. Porque sem Ele mesmo declara que nós não podemos fazer absolutamente nada. Em outras palavras, nós somos um zero, né? Sem Cristo. Somos um zero. Essa frase, nada podeis fazer, isso significa que eu e você não temos utilidade nenhuma sem Cristo. Essa é que é a grande verdade. Somos inúteis sem Cristo. Simplesmente isso é uma verdade, porque simplesmente foi o próprio Jesus, o Mestre, que declara essas palavras: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Então, essas palavras, elas são fortes, são palavras fortes, que não temos valor sem Cristo, somos inúteis sem o Senhor Jesus. São palavras fortes que possuem alguns significados nessa verdade, nessa frase. Então nós vamos ler alguns versículos aqui do Evangelho de João 15, para que possamos ter em mente o que é que Jesus está falando aqui nessa palavra. Então, estão com as Bíblias abertas aí, João 15? Amém? Então vamos ler aqui alguns versículos, a partir do primeiro. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Corta. E todo
o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como todo ramo que pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim mesmo vocês não podem dar frutos, e se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Queria orar mais uma vez nessa hora. Que você também orasse por mim nessa hora, para que nenhum demônio do inferno, nenhum espírito maligno venha roubar essa palavra, venha atrapalhar aqui esse ambiente de glória, esse ambiente onde o Senhor está falando aos nossos corações. Eu queria que você orasse nessa hora, blindando também o seu coração, para que você possa receber dessa palavra, dessa direção nessa noite. Então fecha seus olhos e ora nessa hora comigo, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor pela tua presença aqui nesse lugar. Ô Paizinho querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui para trazer uma palavra, para trazer uma direção, ó Senhor Deus. Mas nós não viemos aqui também, Senhor Deus, só para receber algo do Senhor. Viemos aqui para entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor. Ó Senhor Deus, já te pedimos perdão, Paizinho querido, se não foi da forma que o Senhor esperava ser adorado nessa noite. Te pedimos perdão, Senhor Deus, porque nós somos falhos e somos pecadores. Mas ainda assim, Senhor Deus, Tu sabes, Pai, o quanto nós Te amamos. Ó Senhor Deus, ainda que esse amor não seja como o Senhor espera, Senhor Deus, mas nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. E tudo o que nós Te pedimos agora, Paizinho querido, é que o Senhor venha falar à Sua igreja. Ó Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, para ser usado por Ti, para ser um canal nas Tuas mãos nessa hora. Ó Pai, eu me retiro de cena nessa hora, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aqui, Senhor Deus, no nome de Jesus. Então, Pai, fala conosco nessa hora. Ó Paizinho querido, de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma, Senhor Deus, bem compreensível, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, certos de que o Senhor falou conosco nessa noite. Então, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então esse texto, essa narrativa, é um dos últimos ensinamentos de Jesus, antes dele ser crucificado, dele subir ao madeiro. Estava chegando a hora de carregar ali todo o pecado da humanidade ali nas costas. Então ele estava ali alguns momentos, alguns dias ali perto ali, momentos antes ali dele ser crucificado. Estava chegando ali a hora dele carregar todo o fardo, todo o pecado, nosso pecado da humanidade sobre ele. Então Jesus, ele estava emocionalmente ativo e ao mesmo tempo ele estava, como eu posso dizer, apreensivo porque o tempo era curto e ele ainda tinha muito para falar para os seus discípulos, mas ele sabia que não poderia, não daria. Ele declara na sua palavra, quando ele fala lá se vocês voltarmos um versículo atrás, ele fala: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. E ainda em João, um versículo adiante, ele diz: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus ainda tinha muito para falar, mas já estava chegando a sua hora de ser crucificado, a sua hora de carregar o meu e o seu pecado sobre os seus ombros, sobre as suas costas. E em João 15, o texto que acabamos de ler, ele está usando uma parábola. E é muito comum, é normal nós vermos Jesus por todo o Novo Testamento, nos Evangelhos, você vê ele falando por parábolas. Ele faz isso quando ele fazia isso quando ele falava para uma multidão. E nesse texto, Jesus, ele não está falando para uma multidão, ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para os seus íntimos, os seus próximos. Ele está falando para os seus discípulos. Ele fala:
ele está falando ali por parábola, mas ao mesmo tempo ele vai interpretando a parábola, porque para os discípulos, Jesus ele falava abertamente, sem fazer mistério, mas para a multidão ele falava somente por parábolas. Tanto que nessa parábola, nesse texto, ele vai falando e já vai interpretando, já vai deixando de forma clara ali para os seus discípulos. Jesus está tendo ali uma reunião particular com os seus discípulos. São os seus últimos momentos antes da cruz. E o nosso querido mestre, o nosso amado Jesus Cristo, ele começa a derramar conhecimento, derramar graça sobre os seus discípulos, abrindo sua boca para falar. E é assim que ele conta uma parábola, fazendo comparações. E nessa parábola, vamos analisar, vamos falar um pouco em cima de 3 personagens nessa parábola. O primeiro personagem é a videira verdadeira. Repita isso: a videira verdadeira. O lavrador e os ramos. Amém. Então, vamos falar um pouco em cima desses 3 personagens: a videira, o lavrador ou agricultor, como você preferir, e os ramos. E os ramos, a videira, o lavrador e os ramos. E falando, antes de entrarmos mais a fundo em cada personagem, eu não sei se todo mundo sabe o que é uma videira. Acredito que todo mundo saiba, né? O que é uma videira. A videira, obviamente, é uma planta, e o seu fruto é a uva. Se você não sabia, fique sabendo que a uva não vem da uveira, a uva vem da videira. O pé de uva, a uveira, né? A uva, ela vem da videira. E a palavra videira, ela significa aquilo que dá a vida, aquilo que tem capacidade de fornecer alimento. Então, eis o significado de videira: aquilo que dá a vida, aquilo que tem capacidade de fornecer alimento. Então Jesus ele fala a respeito de si mesmo: eu que dou a vida, eu que forneço alimento, quando ele declara: eu sou a videira verdadeira. Então a palavra ela traz esse significado. E o agricultor ou o lavrador é um profissional, está claro aqui o entendimento disso, é um profissional que trabalha no campo, lavrando a terra, é aquele que cuida da terra. Ele cuida da terra, ele planta, ele rega, ele poda. E é ele que planta a videira, que rega a videira, que cuida e que poda a videira. E por fim, o último personagem, os ramos, ou em algumas versões tem a vara. Os ramos eles saem do braço da videira. O tronco dessa planta, em geral, cresce, abre 2 braços, um para cada lado. E esses braços abertos é que crescem as varas. Eu não sei se eu tive a curiosidade de sair procurando também na internet imagens de videira, e é impressionante que a grande maioria, via de regra, elas crescem dessa forma mesmo. O seu tronco cresce, vai um braço para cá e outro para cá. Não sei se você já conseguiu entender alguma coisa. A videira ela cresce, abre um braço e abre outro. Não sei se você já conseguiu entender algo, né? Crescem 2 braços, formando uma cruz. E desses braços é que crescem os ramos. E os ramos eles possuem marcas arredondadas, de onde saem os frutos no tempo certo. E em cada uma dessas marcas sai ali um cachinho de uva, sai um cacho de uva. De maneira que se você contar as marcas que tem ali nos ramos, saberá quantos cachos de uva aquele único ramo irá produzir. Se tem 4 marcas, serão 4 cachos de uva. Se tem 6, vai ser 6. Se tem 8, enfim.
As marquinhas que começam a aparecer lá nos ramos serão a quantidade de cachos que irão brotar ali. Mas vamos voltar lá agora para o texto bíblico, entendendo aqui um pouquinho o que é uma videira, o que é que o lavrador ou o agricultor ele faz, e um pouquinho do significado também dos ramos. Mas já entendemos de forma bem clara que a videira ela cresce, o seu tronco cresce verticalmente, um braço, outro braço, e dos seus braços começa a sair os ramos ali, e os ramos brotam ali os frutos, as uvas, os cachos de uva. Mas vamos voltar agora para o texto bíblico. No versículo 1, Jesus ele se declara como a videira verdadeira, ele se declara como tal. Então entendemos que a videira verdadeira é aquilo que dá vida, é aquele que tem capacidade de fornecer alimento. E é assim que Jesus se declara, quando ele declara que eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, eu sou aquele que dá vida, eu sou aquele que te alimenta. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso mestre. Então repare que ele não se declara somente como eu sou a videira, eu sou uma videira, mas ele se declara com nome e sobrenome, e ele ainda se declara como eu sou a videira verdadeira. Então isso denota, podemos entender assim que existem outras videiras, mas ele se declara que eu sou a videira, eu não sou qualquer videira, eu sou a videira e a videira verdadeira. Isso quer dizer que existem videiras falsas por aí, existem falsos profetas, falsos mestres, existem tantas outras coisas que se declaram como videira, mas não são. E o resultado disso é que muitas pessoas estão conectados em algo que não é verdadeiro, em algo que não traz vida, em algo que não alimenta. Mas Jesus ele se declara que eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então existem, talvez não, certamente existem videiras falsas por aí. Existem tantas coisas que tentam enganar, porque Satanás ele é expert nisso, em enganar, em mentir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, então ele é expert nisso, em enganar o povo. Então Jesus ele se declara como videira verdadeira no meio de tantas outras, mas sim, ele é a videira verdadeira. Então Jesus ele tinha o costume de fazer parábolas, usando coisas de sua época. E quando eu estava pesquisando, eu estava preparando essa palavra, eu fiquei imaginando que como seria Jesus falando no nosso tempo, na nossa geração, na atualidade. Quais seriam os elementos que ele iria usar para falar por parábolas? Então Jesus ali em sua época, ele usava os elementos ali, coisas corriqueiras do seu dia a dia, coisas que até lembrei agora que se levantou até uma história lá no grupo dos homens lá do camelo da linha lá, que deu o que falar, não foi, Cleves? Deu o que falar, mas Jesus ele tinha esse costume de usar as coisas ali da sua época, as coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, para falar por parábolas ali. Ele tinha esse costume. Suas parábolas elas geralmente falavam muito de plantação, de colheita, de cultivo, de arar a terra, entre muitas outras coisas que o povo de Israel conhecia muito bem, por sinal, né? Por viver entre elas, por viver praticando, por viver naquele meio todo ali. Então Jesus utilizava os elementos do dia a dia, os elementos ali da sua atualidade ali para falar por parábolas. Então tem a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda. Então coisas que eles tinham o costume de estar naquele meio, digamos assim, né? Então Jesus sim, ele usava as próprias atividades do povo de Israel para pregar a eles sobre o reino dos céus e ensiná-los o caminho para Deus. Era uma forma dele mostrar que as respostas do mundo espiritual estavam diante deles o tempo todo, e eles não perceberam.
Então, quando eu fiquei pensando como Jesus falaria sobre estar conectado nele no tempo que se chama hoje. Então, certamente você tem um celular. O celular ele serve, alguns anos atrás era só para fazer ligação e receber. Hoje em dia, muita utilidade, mas vamos colocar a sua principal função. Vamos colocar a conexão também da internet. Então, o celular você usa para fazer ligações, receber ligações e para se conectar com a internet, para fazer N possibilidades aí de coisas. Mas se você tem um celular que não tem um chip e não tem internet, tem muita serventice aqui? Porque ele não está conectado a nada, não é verdade? Então ele precisa estar conectado a algo, ele precisa de um chip para se conectar a um satélite, para poder fazer e receber ligações, e se conectar à internet. Então ele precisa estar conectado a algo para ter a sua serventia. Então da mesma forma eu e nós precisamos estar conectados nessa videira. Precisamos estar ligados nessa videira, para que assim nós possamos ter uma serventia, ter valor, poder fazer alguma coisa para o Senhor. Se não estivermos ligados nele, não vai servir de muita coisa não. Porque o Senhor mesmo declara que se não estivermos ligados nele, não serve não. Ele vai cortar e vai jogar fora, vai colocar no fogo. Não vai servir. Então precisamos estar conectados, ligados em Jesus Cristo. Então dessa forma, as pregações de Jesus passavam a fazer parte ali da vida cotidiana do povo. Pois se você vai trabalhar no campo e semear, você vai se lembrar, poxa, Jesus falou que é assim, assim, assim. Se eu semear, se eu fizer dessa forma. Se você pega o jugo ali e coloca ali sobre o gado, sobre os bois, você vai se lembrar das palavras do mestre. Se você plantar mostarda, você vai se lembrar da pregação do mestre. Enfim, Jesus ele pregava, ele falava nas coisas atuais. Eu fico pensando, poxa, Jesus ele não pregava, ele não falava nada complicado. Ele pegava as coisas ali da sua época, os elementos da sua época e falava em cima daquilo. Então, às vezes a gente complica. O falar de Jesus não é o falar bem, não é palavras eloquentes, não é uma boa oratória. O evangelho é simples. A gente aqui complica demais. A gente acha que eu nunca vou conseguir pregar o evangelho, eu nunca vou conseguir falar em público, eu não vou conseguir falar de Jesus para alguém. Mas o evangelho é simples, gente. A sua vida, você pode pregar, você pode falar de Jesus através da sua vida. Só o fato de onde Jesus te tirou e onde você está hoje, isso já é uma pregação. Isso já é falar do amor de Jesus. Então não é o falar bem, não é o palavras bonitas, é a simplicidade do evangelho. É a simplicidade, porque Jesus, como podemos observar, ele usava coisas corriqueiras para falar de si mesmo, para falar do reino dos céus. Então, peçam sabedoria ao Senhor, peçam discernimento, estejam ligados no Senhor, que certamente Ele vai te dar uma palavra, Ele vai revelar a sua vontade, vai colocar palavras em seu coração. Estou fazendo uma avaliação no momento que esse ensinamento foi contado, foi ensinado ali por Jesus. Conseguimos concluir, né, e descobrir o motivo dele ter usado uma videira, né? Essa planta é de onde vem a uva, como falamos no início, que faz o vinho, e que esse vinho ele tem um significado, ele tem uma representação, ele representa o sangue de Cristo. E é verdade que faltava pouco para o nosso Criador, nosso Jesus ser pendurado no madeiro. E em breve a videira iria erguer o seu tronco e iria abrir os braços. E depois que a videira abre os braços, aí nascem os ramos que irão frutificar e espalhar desse fruto por toda a terra. Não sei se você já conseguiu compreender algo. Quando Jesus ele é levantado, que ele abre os seus braços, dali começa a nascer os ramos. E a partir desses ramos que irão frutificar
e vão espalhar desse fruto por toda a terra. E ele já declarava na sua palavra que seríamos suas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, Mago, é isso? Judéia e até os confins da terra, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos da terra. Então, a videira foi levantada, abriu os braços, nasce os ramos, e esses frutos terão de ser espalhados por toda a terra. E quem são esses ramos? Somos nós, que ligados nele, devemos espalhar desse evangelho, devemos espalhar desses frutos por toda a terra. Sabe, você tem vida porque a videira ergueu o seu tronco. Você tem vida porque a videira abriu seus braços. Ela ergueu o seu tronco e ela abriu seus braços. E hoje você está conectado nessa videira. E conectados nela, você precisa dar frutos. Você precisa dar frutos. Você tem vida. Por que você tem vida? Porque a videira, ela ergueu o seu tronco. Você tem vida porque a videira abriu seus braços. Porque é a videira que produz vida, a videira que produz alimento. E essa vida que é produzida na videira, temos de estar ligados nela, ligados na videira. Os ramos, eles só entram nessa história após a videira abrir os seus braços. Obviamente é um processo. A videira cresce e ela abre os seus braços. E quando ela abre os seus braços, aí os ramos começam a aparecer. E quando a videira abre os braços, faz um formato da cruz, como já vimos, e o que remete à morte de Cristo. E se a videira não abrir os braços, obviamente não tem ramos, não vai ter ramos. E se não tiver ramos, não tem fruto. Mas para a glória de Deus Pai, essa videira cresceu, essa videira abriu os braços, essa videira nasceu os ramos, a igreja do Senhor. E esses ramos, eles estão produzindo frutos desde então, desde que essa videira foi erguida e levantada, e esses frutos nos alcançou. Nós somos os ramos, nós precisamos dar frutos para que o evangelho do Senhor, os frutos, eles sejam perpetuados, gerações vindouras possam alcançar, possam entender essa grande verdade. Então, vemos na atualidade o quanto as nossas crianças estão sendo atacadas, o quanto Satanás ele tem sede nas crianças. É porque nós temos essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor adiante para gerações vindouras, para que os frutos que virão dos ramos, eles possam ser perpetuados, se possa acontecer um ciclo sem fim até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E se analisarmos bem, toda planta, ela tem seu ciclo natural de vida. Ela tem o seu ciclo natural para reprodução, para sobrevivência. Mas por que essa planta, né, a videira, ela não ficou extinta depois de tantos anos? Por que será que essa planta ela não deixou de existir? Ela deixou de existir. Por que será que ela não deixou de existir? Ela chegou até nós. Ainda existe essa planta. Por que ela subsiste até os dias de hoje? A resposta para essa pergunta é bem simples. É porque ela se multiplica quando os ramos dão fruto. Ela se multiplica quando os ramos eles dão fruto. Então, para que o evangelho do Senhor ele possa continuar a ser pregado, ele continuar a ser falado aos 4 cantos da terra, os ramos que a igreja do Senhor, que sou eu, é você, precisa estar conectado nele, precisa gerar frutos, precisam dar frutos que se multiplicam, que vão se multiplicando até as gerações seguintes. Então falamos um pouco sobre a videira, já entramos falando um pouquinho sobre o lavrador, os ramos, mas vamos falar especificamente sobre o lavrador, ou agricultor.
seguindo a narrativa de Cristo no texto, Jesus diz: e meu pai é o lavrador. Então vamos dar um pouquinho de atenção ao lavrador agora. O lavrador é quem cuida da videira. Foi o lavrador que começou toda essa história. Um dia ele pensou em plantar a videira, e talvez se ele nunca tivesse feito isso, não haveria nada hoje, porque é a videira que produz vida, é a videira que alimenta. Há um contexto vou colocar um contexto de igreja local, sabe? Nosso pastor ele tem falado aí nos grupos que você precisa congregar, você precisa estar conectado na sua comunidade local, você precisa participar das atividades da sua igreja. Então vamos colocar aqui que a igreja é a videira. Então você precisa estar conectado na sua igreja, meu irmão. Você precisa estar conectado com a sua comunidade de fé, com a sua igreja local, porque a palavra do Senhor declara em Hebreus, porque nós precisamos congregar, não como era de costumes de muitos, ou seja, isso já era um problema lá no passado, eu sou crente, mas eu não vou para a igreja. Eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Meu irmão, isso não existe, isso não é bíblico. Então precisamos congregar, precisamos estar conectados com a igreja do Senhor, com a sua comunidade de fé. Então participe das atividades da sua igreja, da nossa igreja, participe da sua célula. Então temos 2 cultos durante a semana, temos o culto do domingo, temos o culto das quartas-feiras. Então não deixe de vir, participe da sua comunidade de fé. Isso vai trazer crescimento, isso vai trazer refrigério para a sua alma. Eu entendo que é muito corrido, é um corre-corre arretado, mas Jesus é digno. Jesus é digno. Eu lembro quando a palavra do Senhor fala que o amor de Cristo nos constrange nesse sentido. Se nós formos entrar a fundo a sua palavra, isso traz um constrangimento para a nossa vida. Poxa, o que é um cansaço meu? Eu estou dizendo que eu não vou para a igreja porque eu estou cansado, porque eu não quero ir hoje. E se nós lembrarmos o que Jesus passou, o que Jesus pagou para que hoje tenhamos vida, se isso não te constrange, meu irmão, eu não sei mais. Então participe, congregue, participe, esteja ligado, esteja conectado com a sua comunidade de fé. Então o lavrador plantou a videira, ele cuida da videira, ele poda a videira. O lavrador ele tem uma única função: manter a videira produzindo frutos. E para que a videira ela continue com saúde e produzindo frutos, ele precisa cortar muitos ramos. Ele precisa cortar muitos ramos. Todos aqueles que não dão fruto são um peso desnecessário para a videira, e elas comprometem toda a missão. E por isso o lavrador precisa cortar imediatamente. E ele declara em sua palavra, provo na palavra, coisa que você já leu: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo ramo que estando nele e não der fruto, ele corta. E todo que ele dá fruto, ele limpa. E essa é a função do lavrador, é manter a videira produzindo frutos, é manter a videira produzindo frutos. Então, se há um fruto que não, um ramo que não está dando fruto, ele vem e corta. Por isso o lavrador ele precisa cortar imediatamente, porque não está dando fruto. Nada pode fazer. O objetivo do lavrador não é deixar que a videira fique estéril, sem produzir. Ele precisa cuidar para que a videira continue produzindo ramos que vão gerar frutos. Ele precisa cuidar para que essa produção continue.
a manutenção ali da videira, para que ela possa continuar gerando ramos, e esses ramos gerando frutos e frutos. O lavrador sabe, ele sabe muito bem que primeiro aparecem os sinais dos frutos em crescimento, e depois vem as folhas, elas sobressaem crescendo rapidamente, muito antes dos frutos terminarem de se desenvolver. Então, os primeiros sinais, aparecem ali, os sinais dos frutos ali em crescimento. Começa a aparecer os sinais, como a gente viu, pequenas bolinhas, pequenas marquinhas, né? Começam a aparecer ali, os sinais dos frutos que irão crescer, e depois as folhas, elas vão crescendo também ali igualmente, muito antes ali dos frutos de terminarem de se desenvolver. Elas já dão sinais de quantos frutos terão ali em cada ramo, mas as folhas, elas vão crescendo de maneira que elas crescem primeiro do que os frutos. E um ramo cheio de folhas normalmente é um sinal de que muitos frutos estão chegando por baixo. Então, quando o ramo está lá cheio de folhas, então é um sinal de que, se você olhar ali, vai ter muito fruto que está crescendo ali por baixo, de toda aquela beleza, né? Todo aquele ramo verde bem folhadinho ali. Então é como a gente vai em um buzeiro, né? Quando o verão tá pesado, a gente vê muita sequidão, um clima muito árido, a gente vê muita terra, uma paisagem muito... Acho que estou vestido de um buzeiro hoje, né? É muito dessa cor aqui. A videira tá ali, né? Já colocou. Essa mídia é fera mesmo. Então, quando a gente vai para um buzeiro no verão, a gente vê muito essa cor, a pastagem lá, a vegetação muito queimada. Mas quando a gente vai no inverno, nessa época mesmo de chuva, é impressionante. É impressionante. Eu ainda tenho muitos registros, muitas fotos de um buzeiro nessa época de inverno. Fica um verde absurdo, fica muito bonito. Então, imagina lá um ramo, né, cheio de folhas, todo bonitão lá, bem cheio de folhas. Então, por trás daquelas folhas, pode ter certeza que vai ter muito fruto que está nascendo. Mas isso não engana o lavrador. Isso não engana. O lavrador, ele não se deixa enganar pela aparência. Pois pode acontecer de um ramo ficar muito florido, muito cheio de folhas, mas acabar por não transmitir fruto nenhum. Então isso remete que não é performance, não é a aparência exterior, não é a forma como nós nos apresentamos aqui em público, mas é o seu interior. É como você tem vivido com Jesus Cristo. É a sua intimidade com Ele. Porque pode um ramo estar muito bonitinho, muito cheio de folhas, mas por dentro não tem fruto nenhum. Não tem fruto nenhum. Grandes estruturas, prédios enormes ali, eles não são... para que eles permaneçam de fé, há uma fundação. Muitos metros abaixo da terra estão segurando aquele prédio. Da mesma forma tem que ser as nossas vidas. Não é a sua aparência exterior, não é aquilo como você se apresenta na rua ou na igreja, ou seja lá onde for, mas é aquilo que você vive no seu secreto com Jesus. É isso que te mantém de pé. É isso que te mantém de pé. Para que esses prédios bonitões aí espelhados, esses prédios não sei quantos andares aí, para que eles possam permanecer de pé, foi muito fundado lá para baixo, lá descendo muitos metros para que eles possam permanecer de pé. Então, para que eu e você possamos permanecer de pé em vitória, precisamos estar lá no fundo, no secreto com Jesus. Porque é Ele que nos dá vida, é Ele que nos alimenta, Ele é a videira verdadeira. Precisamos estar firmados nele. Como o Vitor estava ministrando após as canções, ele é a pedra angular, a pedra fundamental. Eu não sei se você também já teve curiosidade de observar o que é uma pedra angular.
Sabe, não sei se eu vou falar certo, porque tem uma profissional de edificações ali, né? Mas uma pedra angular como vamos supor aqui, um arco feito de pedras. Então, para que esse arco ele possa permanecer firme, a pedra angular é aquela pedra que fica no meio, que quando coloca ela no meio assim em cima, ela sustenta todas as outras. E aquele arco ele permanece firme. E se você tira aquela pedra angular, o que é que acontece com o arco? Cai. Então precisamos de Jesus, precisamos dele, precisamos estar fundamentados em sua palavra, precisamos de Jesus, precisamos estar ligados na videira. A videira nos alimenta, a videira produz vida. Se você está dando fruto, o lavrador, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te limpar. Ele vai te limpar. E quando o lavrador limpa o ramo, ele corta fiapos, ele remove a ponta do ramo, ele retira todo o excesso do ramo. Um ramo que foi limpo recentemente, sabe o que é que acontece com esse ramo? Ele chora. Ele chora. Mas como assim, Tiago? A água brota da pontinha desse ramo e começa a gotejar no chão. Então literalmente esse ramo chora. E essa pontinha do ramo que foi cortada, aí você começa a gotejar água no chão. O que eu quero dizer é que momentos difíceis vão vir sobre a sua vida. Momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de choro, momentos apertados, provas que você passou, que você vai passar ou esteja passando, que te faz chorar, que te fizeram chorar, mas que no final, tenha certeza que você vai sair mais forte. Você vai sair mais forte. Isso é um ciclo que sempre se repete. E é por isso que a vida do cristão tem muitos desafios. Momentos de dor, momentos de choros, momentos de lágrimas. Mas uma certeza nós temos. É a vitória. É a vitória em Cristo Jesus. Sabemos que vamos atravessar toda e qualquer situação. E ainda sairemos mais fortes. De maneira que o nosso próximo fruto será muito mais abundante, porque se já estávamos dando fruto, Jesus vem, o lavrador vem, limpa, ele corta, ele poda, para que a gente dê mais fruto ainda. Então saiba que você vai conseguir passar. A palavra do Senhor declara, o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acho que talvez um dos versículos onde as Bíblias não lidas ficam abertas lá na estante, lá no painel de Kombi, paralama de caminhão, está lá: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas talvez haja interpretações erradas desse versículo. Acho que já foi falado, mas eu falo mais uma vez, que às vezes as pessoas pensam que é poder ter todas as coisas, mas não é o poder ter, é poder passar por todas as coisas, porque Jesus é a tua força. Estamos falando da videira, aquele que alimenta, aquele que traz vida. Então você pode passar se você estiver ligado na videira. Então eu posso passar por todas as coisas porque Cristo me fortalece. Eu posso passar por todas as coisas porque eu estou ligado na videira. Você precisa, irmão, você precisa, irmã, você precisa estar ligado na videira. Se você não estiver ligado na videira, aí vai ficar difícil. Aí não vai ter como passar, não. Então, quando o lavrador limpa uma vara, ele vai passar por todo esse processo. Vai haver, possa ser que haja choro, haja dor. Lembro quando um diamante é encontrado. A gente tem, quando eu falo de diamante, eu acho que eu tenho certeza que já veio uma imagem na sua mente de uma pedra de diamante já lapidada, já pronta. Não é verdade?
Quando fala-se em diamante, a gente já tem a impressão daquela imagem do diamante já cortadinho e lapidado, mas ele não é encontrado assim na natureza. Eu acho que se eu encontrasse um diamante, talvez eu jogasse fora. Eu pensava que era um pedaço de vidro, porque a gente não encontra naquela forma já lapidada. Ele é encontrado sem forma. Mas para que ele chegue àquela forma que está na sua mente agora, que você está pensando, há um processo de lapidação, há um processo de onde ele vai ser cortado. E nesse processo vai saindo pedaços dele, vai saindo ali resíduos, vai saindo ali pedaços para que ele ganhe aquela forma de diamante perfeitinho lá que a gente conhece. Isso para as nossas vidas, comparando também a um ramo podado, para que ele venha dar frutos, para que ele venha ser mais eficaz ainda, há um processo de poda. E nesse processo de poda, coisas vão saindo da minha e da sua vida. Então, para que você venha dar mais frutos, para que você venha verdadeiramente estar ligado na videira, venha dar mais frutos ainda, é preciso o lavrador podar. É preciso sair coisas da sua vida. Eu não sei qual seja a distração da sua vida hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor, Ele quer podar a sua vida. O Senhor, Ele quer remover coisas da sua vida que está te impedindo de você frutificar. Talvez, não, certamente eu não sei qual é o impedimento para que você possa romper, você possa avançar, você possa frutificar, mas o Senhor sabe. E o Senhor, eu tenho certeza que já está falando ao teu coração, e o Senhor vai continuar a falar ao teu coração durante essa semana, durante esses dias, de coisas que não são necessariamente pecado, mas que são coisas, são distrações, coisas que têm atrapalhado a sua vida, de você romper, de você ser mais frutífero, de você ser mais eficaz no evangelho, no reino do Senhor. E por fim, os ramos. Jesus declara: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso deixa muito claro que os ramos somos nós. Isso deixa bem claro de que esses ramos somos nós. E nos ensina que é a palavra de Deus quem nos limpa. É a palavra de Deus que nos exorta. É a palavra de Deus que vai nos mostrar quais são os empecilhos, quais são as coisas que têm nos atrapalhado de ser frutíferos. É a palavra de Deus que nos limpa. Então você precisa estar firmado nessa palavra, você precisa ter esse hábito de ler a palavra, porque ela te limpa, ela que te poda. O lavrador, ele limpa pela palavra, mas se ele limpa pela palavra, Tiago, então como é que ele corta um ramo ou uma vara lá da videira? Como é que ele corta? Pela palavra também. A mesma ferramenta que ele usa para limpar, ele também usa para cortar. A repreensão da palavra de Deus, quando é pregada com verdade e ousadia, corta as varas que não dão frutos. Não é um evangelho de massagear o ego, de tipo, meu filho, está tudo certo, está tudo bem, você está feliz? Não é bem assim. A palavra do Senhor, quando ela é pregada com verdade, com ousadia, ela corta as varas que não dão frutos. Elas se sentem queimadas pela palavra, não suportam e se desliga da videira. Então não é um evangelho de faz de conta, não é É porque às vezes a gente acha que a gente brinca de ser crente. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser capeta, demônio. E às vezes a gente brinca de ser crente, a gente romantiza o evangelho. Mas a palavra de Jesus é essa: se não estiver ligado nele, se não estiver dando frutos nele, ele vem e corta. Ele corta. E muitas vezes essa palavra contundente, essa palavra quando é pregada em verdade e ousadia, infelizmente os ramos se sentem queimados pela palavra, não suportam e se desligam da videira. A videira abre os braços e os ramos brotam dos seus braços. Ou seja, nós somos os ramos.
Nascemos de novo, graças à videira que abriu seus braços na cruz. Então, quando essa videira abriu seus braços, nós nascemos novamente. Estávamos condenados, mas quando ela abre os seus braços, nós nascemos novamente. Então, pode acontecer de um ramo se desligar da videira e ficar pendurado em meio aos outros ramos. Isso é uma verdade também. Pode acontecer o ramo estar desligado da videira e ele continuar ali no meio dos ramos que estão ligados ali ainda. Foi cortado, mas acabou que ele não caiu, ele ficou penduradinho ali, está lá no meio dos ramos ali. Mas a grande verdade é que a videira não está nele. Ele está ali no meio, mas a videira não está nele. Alguns já caíram no chão e por estar ao lado da videira pensam estar na videira, pensam ainda estar na videira, mas a videira não está neles. Eu queria que o pessoal do louvor já viesse para cá. Então, por isso Jesus ele deixou bem claro: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo ele tem que estar ligado na videira e vice-versa. Ele precisa estar conectado na videira e a videira conectada nele. Não basta apenas o ramo estar ligado na videira, como por exemplo um exemplo de um enxerto, né? Um enxerto onde a videira também deve estar ligada no ramo. No enxerto, o ramo fica por um bom tempo ali amarrado na videira. Aparentemente parece que está ali ligado na videira, mas a videira não está nesse ramo. Então é necessário nós estarmos ligados na videira, nós estarmos conectados com o Senhor, estarmos ligados nessa videira que produz vida, essa videira que traz alimento para as nossas vidas, para nossas almas. Faça uma análise da sua vida nessa hora. Eu queria que você ficasse de pé. Faça uma análise da sua vida nessa hora. Será que você está verdadeiramente ligado na videira? Ou apenas parece estar ligado? E o mais importante, a videira está ligada em você? É por isso que Jesus ele declara essa verdade: sem mim nada podeis fazer. Sem estar ligado nessa videira, você não estará exposto ao sol da justiça e não vai dar frutos. E sem dar frutos, você não tem utilidade nenhuma, só serve para ser lançado no fogo. Mas é noite de você se conectar na videira novamente. É noite de você, talvez, que achava estar conectado na videira, mas talvez você não... Poxa, eu pensava que realmente eu não sou essa Coca-Cola toda, né? É noite de você se reconciliar com o Senhor. É noite de você virar uma página da sua vida. É uma noite de uma história sendo reescrita. A grande verdade é que nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Precisamos de Ti, Pai.